Olá, chicos! Agora eu vou explicar para vocês a atividade 4. Lembrando sempre para colocar nome e sobrenome na atividade para que eu possa identificar vocês, certo? Agora, aqui nessa atividade, eu coloquei todo o conteúdo de novo do presente do indicativo para que vocês tenham um material de consulta para conseguir realizar as atividades, certo? Então, sempre que vocês precisarem de uma consulta, vai estar próximo de vocês, certo? Porque o assunto que nós vamos tratar de rotina nessa atividade vai ser utilizado sempre no presente de indicativo, porque uma rotina são ações que ocorrem costumeiramente, ou seja, você precisa utilizar os verbos no indicativo, certo? Aqui eu coloquei um videozinho que fala sobre rotina, alguns verbos bem básicos sobre rotina, certo? E o como se dá essa rotina, tudo bem? Essa primeira atividade é para vocês colocarem o conteúdo que o vídeo trata, certo? Então tem que assistir o vídeo e fazer com calma, tudo bem? Agora aqui são uma tabela com verbos, certo? Para que vocês coloquem no caderno, porque são verbos muito costumeiros para utilizar em rotina, certo? Aqui nós temos levantar-se, então tem que prestar atenção aqui no C, certo? Nessa região aqui. Porque isso vai indicar que o verbo precisa de um pronome reflexivo, igual no verbo gustar que a gente já trabalhou, certo? Então, tem que prestar atenção que quando o verbo tiver o se, vocês vão ter que utilizar o pronome reflexivo, certo? Então, vamos dar uma olhada bem básica. O verbo levantar-se. Me levanto para yo. Te levantas para tú. Él, ella y usted se levanta. Nosotros, nosotras nos levantamos. Vosotras, vosotras os levantáis. Ellos, ellas e ustedes se levantam. Então, tem que prestar atenção sempre no que o verbo vai estar carregando. No caso, o se no final indica que o verbo vai precisar ser conjugado com o pronome reflexivo. Lembrando que o pronome reflexivo é aquele pronome que aponta de volta para a pessoa que está sendo apontada, certo? É como se fosse um espelho. Tudo bem? Tem que só observar isso. Em português, são poucos verbos que a gente vai observar essa decorrência. Tudo bem? Então, os verbos que estão aqui são verbos de rotina que passam sempre, que a gente utiliza praticamente todo dia, certo? Então, coloca no caderno porque é material de consulta também, tudo bem? Aqui abaixo tem um exercício bem simples, que é só você conjugar o verbo na pessoa adequada
e colocar embaixo. Então, yo, você vai conjugar o verbo aqui. Yo levantar-se a las 7. Então, yo me levanto, porque vocês têm que observar de novo a importância dessa terminaçãozinha, tudo bem? Isso vai indicar que o verbo necessita ter um pronome reflexivo. É igual você falar eu me levanto, tudo bem? Então, vocês vão pegar esse exercício e tem um material de consulta em cima. Fica bem simples vocês tendo o material de consulta para olhar. Sempre vai ter o material de consulta, certo? Aqui tem que prestar muita atenção. Por quê? As horas em espanhol são um pouco diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. Então, de novo, vai ter um vídeo que vai explicar as horas, certo? Então é bem tranquilo de se fazer, de se assistir, mas tem que prestar muita atenção nessa questão das horas, certo? Porque, por exemplo, as horas nós temos que dividir em 4 partes, certo? Ou seja, cada parte é 1/4. Tudo bem? 1/4 de hora, 1/4 de hora é igual a 15 minutos, certo? Então, quando chegar em 15 minutos, é 1/4. Então, por exemplo, falando meio-dia e 15, seria meio-dia e quarto, porque isso indica que chegou a 1/4 de hora, certo? Agora, pensando de novo, quando chega a 2/4 de hora, não é metade? Então é meia hora, certo? Seria como se aqui fosse preenchido, certo? Então ficaria media hora. Porém, quando chega nessa região, se torna, entre aspas, negativo. Então, ficaria menos quarto, certo? Sempre nessa região. Você vai falar a hora que vai suceder, a hora que vai ser a próxima, menos 1/4, menos 20. Por exemplo, aqui nós falamos 15 para 7, 15 para as 9, certo? Então, quando chega nesse horário, a gente fala menos. Em espanhol se fala menos a hora. Então, por exemplo, 7 menos quarto. Ou seja, é 7 menos 1/4 de hora. É um pouco difícil de assimilar, mas é bem importante que se aprenda essa parte de saber identificar uma hora em espanhol, certo? No exercício aqui, é só fazer a hora correspondente. Vocês vão olhar a hora por escrito e fazer a correspondência com
a parte numérica, certo? O exercício abaixo, vocês têm que escrever as horas por extenso, certo? 8:45 em espanhol, por exemplo, seria 9 menos cuarto. 9 horas menos quarto. Por quê? Porque são 9 horas menos um quarto de hora. Ou seja, menos 15 minutos. Essa questão, vocês têm que observar aqui embaixo, que são perguntas. Então, vocês vão responder. A primeira, por exemplo, pergunta: a que hora abrem los correios? É a resposta, que tem 9 horas marcando. Los correios abrem a las 9 de la mañana, certo? Então, vocês vão ter que responder as horas de acordo com o que se pede na pergunta. O bom dessa questão é que são horas cheias, certo? Agora, essa questão aqui embaixo, vocês têm que pensar que é numa rotina, na sua rotina semanal, certo? Vocês têm que lembrar os dias da semana que já foram passados, certo? Em espanhol, organizar como se fosse uma agenda e falar sobre a sua rotina, certo? Lunes a las 8 de la mañana, me despierto, a las 9 desayuno, certo? Então vocês têm que criar a sua rotina. Isso é bom também para vocês se organizarem em relação às suas tarefas. Aproveitar e fazer a sua rotina como tarefa, certo? Em relação às atividades que vocês estão tendo semanalmente. Tudo bem? Lembrando sempre que vocês agora têm que clicar em submeter para poder enviar as questões para mim. Tudo bem? Então é bem simples.